Eu queria lembrar que muito do que eu vou dizer já está, ou já é do conhecimento do mundo desde muito tempo atrás. Então, preste atenção nessa frase que foi atribuída supostamente a Confúcio há 2.500 anos. Diga-me e eu vou esquecer. Mostre-me e eu vou lembrar. Envolva-me e eu vou entender. Vejam que isto está no cerne da questão do aprendizado baseado em problemas e revela prontamente as nossas mazelas da escola contemporânea, que por todas as razões, todas elas razoavelmente importantes, não está comprometida com essa forma de ensinar. Nós, em grande extensão, exigimos dos alunos uma capacidade de memorização importante, ou exigimos o aprendizado de algoritmos que tem uma duração limitada, porque na maior parte das vezes o aprendizado é feito sem emoção. Se não há emoção, é certo que a memória vai apagar todas aquelas informações que não têm relevância para o dia a dia das pessoas. Então, talvez essa seja a síntese do que eu preciso conversar esta tarde com vocês. Vamos adiante, Maria, por favor. Se prestarem atenção, as crianças que entram na escola hoje, elas vão se aposentar em 2084. O que significa isso? Que nós estamos educando para um tempo que nós não sabemos antecipar com propriedade. Portanto, a escola de hoje é certo que tateia as cegas baseado na experiência pregressa para preparar uma geração que vai enfrentar um futuro bastante desafiador. Por outro lado, as capacidades extraordinárias das crianças têm sido desperdiçadas nas escolas por conta de como a gente tem se comprometido com o ensino na grande maioria das escolas públicas. E a gente concorda com muitos dos estudiosos do tema que a criatividade é seguramente o caminho que deve conduzir a escola e ela deve ter a importância que se dá à alfabetização hoje. Dificilmente se fala de criatividade nas escolas públicas. O professor é, em geral, o centro do aprendizado. E os alunos, na maioria das vezes, ouvem e aqui e acolá exercitam de forma limitada o conhecimento que eles estão recebendo sob a forma de seminário ou de aulas expositivas. Vamos adiante, Maria. A segunda coisa muito importante que a escola não leva em consideração, inclusive pune, é o erro. A gente não valoriza o erro como instrumento de aprendizado. Em geral, a gente, por conta dos nossos comportamentos, estimulamos o aluno a não valorizar o erro. E se ele não estiver preparado para errar, é certo que ele não será capaz de gerar ideias originais, que são o nosso desafio
muito importante no tempo presente. Vamos adiante. Quais são as alternativas que nós temos experimentado, né? O Malheiro comentava antes da live iniciar sobre o aprendizado baseado em problema, que é um dos componentes das metodologias ativas de aprendizado. E foi isso que capitaneou os nossos esforços nos cursos de férias e nos clubes de ciências. E em Oriximiná, em particular, um programa desenvolvido pelo professor Domingos Diniz, provavelmente deu um passo adiante nesse exercício, porque ele criou um fluxograma de orientação que começava na pós-graduação e acabava na escola básica, né, tornando possível que os alunos da escola básica fossem expostos ao método do conhecimento. Então, eu tenho a sensação interna de que é possível fazer. Mesmo que as escolas ainda não tenham estado preparadas para esse exercício, as formas de fazer alternativas existem e elas são realmente impactantes, e eu vou mostrar a vocês por que são, baseado nos depoimentos dos alunos. No Brasil, eu fui exposto a essa metodologia por um professor que já não está entre nós, que foi o professor Leopoldo Demês, que depois foi sucedido pela sua esposa, a professora Vivian Janek. A ele nós devemos essa chamada de atenção, porque o pesquisador brasileiro se envolve pouco com essas questões. E Leopoldo Demês, que foi um professor pesquisador de extrema importância na bioquímica médica, e não hesitava em realizar os cursos de férias e, como ele mesmo dizia, caçava talentos que passavam a ser estagiários no seu laboratório e depois alunos de pós-graduação. E, às vezes, com muito sucesso, ele conseguia oferecer janelas de oportunidade para alunos que tinham grande dificuldade financeira, né? Que recebiam uma bolsa e passavam a ter privilégios que outros do mesmo nicho social não conseguiam ter. Vamos adiante. Eu quero que prestem atenção agora nesse vídeo. Eu peço ao Malheiro para rodar, para vocês verem do que falo quando falo que essas metodologias são impactantes. Professor, não vai dar para passar porque o vídeo deve estar no seu computador. Aí o senhor teria que me mandar o vídeo Certo, para eu passar. Eu faço isso já, Malheiro. Tá.
Acabei de mandar para você e, Ah, enquanto isso, você avança um pouquinho e quando o vídeo estiver disponível, a gente põe ele para rodar. tá Bem? bom. Tá legal. Deixa eu avançar aqui. Nesse esforço que eu me reportava antes e que arrastou comigo muitos alunos de graduação de várias origens e de pós-graduação, sobretudo os alunos do professor João Malheiro, nós fizemos uma cobertura no estado do Pará importante nesses municípios que vocês veem em vermelho, e que também arrastavam pessoas de outros lugares que não eles, com uma abrangência demográfica bastante diversificada. Então, isso realmente se espalhou esse cinturão aí do oeste do Pará, do nordeste do Pará. Né? Nós fomos, inclusive, a Oriximiná, que é mencionada no depoimento do professor Douglas, quando comenta dos cursos de férias. E em todos os lugares que ele esteve, certamente nós tivemos mudanças comportamentais importantes nos alunos. Vocês vão ver depois no vídeo documental. Adiante, Maria. Então, uma vez que a nossa live trata da importância da educação científica infanto-juvenil, eu resolvi, então, fazer uma síntese breve, que vocês veem aí. Alguma coisa aconteceu ali. Agora. Então, Tá. todas as atividades dos cursos de férias e do Clube de Ciências, ele, na verdade, aprimora e amplia o papel das escolas. Estimula a curiosidade do trabalho em equipe, para a redescoberta das relações de causa e efeito, empregando as metodologias das ciências, estimula a criatividade, dissemina a atitude investigativa integrada, rompendo os limites entre disciplinas na solução de problemas do cotidiano. Eu realmente acredito que o curso de férias deixa uma herança importante no seguinte sentido: ele treina os alunos a fazerem avaliações com a metodologia das ciências e assim emprestam para as suas vidas novas maneiras de lidar com a realidade. Então, é como se, subitamente, as ferramentas mágicas que conduziam a criança até então, estabelecendo relações que, eventualmente, não definem causa e efeito, quando as crianças começam a ser expostas aos cursos de férias e aos clubes de ciência, desde a sexta série, então, lentamente, essa construção vai sendo feita. Vamos adiante, Maria. A questão que se coloca na partida é, portanto, para que então se prepara essas crianças ou esses adolescentes? Ciência com que propósito? É a questão. Eu vou usar um exemplo que vocês testemunharam recentemente, que é fundamental, que é a contribuição da ciência para o combate à pandemia. Vamos lá. Então, vejam, essa é a história do nosso Brasil desde a primeira morte. Nós estamos enlutados por 500 mil brasileiros, hoje.
E eu vou, então, falar um pouco para vocês sobre essa relação que eu me reportava. Então, eu começo dizendo que o Estado que só compreende e confia nas forças das armas impede que os ideais e os valores do iluminismo, que inspiraram a construção de sociedades mais justas, sejam preservados. Nós estamos vivendo hoje, no Brasil, uma situação muito semelhante. No rastro desse Estado insensível, nesses tempos pandêmicos, como veem pelo gráfico, já se foram 500 mil brasileiros e quase 4 milhões de pessoas no mundo inteiro. Muitos desses brasileiros ainda estariam entre nós se a aquisição das vacinas tivesse recebido em tempo hábil a atenção necessária. Recentemente, nós ouvimos do secretário-geral das Nações Unidas a seguinte frase: "This is a time for science and solidarity." Um tempo para ciência e solidariedade. Enquanto o mundo luta contra a pandemia em curso, a desinformação e o aconselhamento prejudicial à saúde se espalham em nosso estado insensato. Tedros Adhanom, o diretor-geral da Organização Mundial da Saúde, em sua luta para conter a tragédia humanitária, nos deixa saber a todo instante que temos que combater dois inimigos simultâneos e poderosos: a pandemia viral e a peste da desinformação, que se espalha mais rápida do que o próprio vírus. As pessoas estão com medo e muitas estão confusas. E esse é um cenário ideal para a macropolítica necrófila. Para a Organização Mundial de Saúde, a segurança cibernética tornou-se igualmente peça essencial para conter a pandemia da desinformação e crueldade. A aplicação de filtros pelas mídias sociais tem sido a arma a ajudar e a identificar os responsáveis, reduzindo as ações criminosas. Esses que encontram no grande número de pessoas em trabalho remoto, em grupos de aplicativos de acesso livre, ou frequentando aulas à distância, a paisagem ideal para o crime cibernético. Apesar desses filtros aplicados, o ódio e a estupidez continuam progredindo e têm contribuído para estigmatizar, difamar, confundir, ampliando o estrago e o número de covas abertas no Brasil. E, mais recentemente, o número de fogueiras crematórias na Índia. No rastro dessa dupla tragédia, o mundo chora seus mortos. Para quem, em sinal de solidariedade na dor da perda, peço que me acompanhem onde estiverem, por um minuto de silêncio. Mais do que nunca, os mais frágeis e os desempregados de ontem e de hoje precisam ser alcançados para que possam se alimentar e alimentar os seus. As vacinas, uma conquista científica que nos habilitou a combater o vírus em um lapso de tempo excepcional. Os testes para a detecção do agente causal, que nos permitem evitar sua disseminação, rastreando e isolando os infectados. E a imunoterapia aplicada aos casos gravíssimos, reduzindo a mortalidade,
vão muito além e ao largo da sua função primeira, que é de salvar vidas. Permitem a reativação da economia, reorganizando a pirâmide socioeconômica, trazendo esperança aos desesperados. Para a Organização Mundial da Saúde, é hora de inundar a internet com fatos e informações baseadas em evidências para combater o flagelo da desinformação, a mais nova forma de crueldade em curso, que de mãos dadas com o vírus aniquilam mundo afora milhares de vidas humanas. Mas isso não basta. É preciso identificar e punir os criminosos que trabalham para ampliar a tragédia humanitária que enfrentamos. É hora de reagir com ciência, solidariedade e justiça. Adiante, Malheiro. Eu termino, então, voltando ao início da nossa conversa. É preciso trabalhar para que nós possamos definitivamente envolver os alunos para que possam entender as relações de si mesmo com o mundo e as relações de causa e efeito dos fenômenos que investigam e que vão investigar durante a sua vida, quer eles sejam de qualquer natureza. Então, era isso que eu tinha trazido para vocês nessa live. E aí, então, me disponho a responder algumas perguntas que porventura tenham. Muito obrigado. Tá, professor? Obrigado. Eu vou passar o vídeo agora, tá, professor? Tá bem. Que aí é o tempo que o pessoal formula as perguntas. Rapidinho. Conseguem ouvir, pessoal? O som vai começar daqui a pouquinho, Maria. Ok. Já deveria ter som agora. Deu para ouvir já? Tá mudo, professor. Tá mudo. Não, professor, ainda não. Nada ainda? Nada, professor. Nada, professor. Eu não sei, pessoal, porque ele está aqui com... O microfone da tela que está apresentando está desligado, professor. Microfone da tela? Mas aqui... Ele está tocando aqui para mim, sabe? Mas não... Deu, não? Deu para ouvir? Professor, Oi. no caso, eu teria que abrir com uma guia da página da internet para poder rodar. Ah, tá. Então, deixa eu ver se eu consigo achar aqui esse vídeo. Eu acredito que ele está no YouTube. Deixa eu dar uma procurada rapidinho aqui, pessoal. Enquanto vocês vão fazendo aí as perguntas, tá?
Eu estou sem a minha caixinha aqui. Eu não estou achando, peraí. Tá, acho que é esse aqui. Um momentinho, acho que agora vai, hein? É só. Eu só sair aqui da apresentação. Peraí, vamos ver se vai agora. Vamos ver se vai agora, pessoal. Tá dando para ouvir? Sim. Bom dia. Esta é mais uma edição do Jornal Científico. Na edição de hoje, iremos falar sobre o evento que está ocorrendo na UAB, Universidade Aberta do Brasil, que visa divulgar o conhecimento científico através de pesquisas e experimentos. A pesquisa desenvolvida aborda o sistema nervoso e tem como objetivo descobrir se o cérebro está ligado a todo o corpo. Para tal, serão utilizados procedimentos como anestesia, cirurgia e testes comportamentais, além de instrumentos como lupa, estereotáxico e um circuito acrobático elaborado pelos cientistas. E é para lá que vamos com a repórter Mara Daniele, que está com os cientistas responsáveis por este trabalho. É com você, Mara. Mais uma vez, aqui no laboratório da Universidade Aberta do Brasil, em Salinópolis, vamos conversar agora com a professora Amanda Ribeiro, a quem vai nos explicar como foi esses dias de pesquisas e como foi a sua hipótese, a metodologia usada e a conclusão. Bom dia, Daniele. Nossa pesquisa começou com a hipótese se o cérebro é realmente ligado ao corpo, se ele realmente comanda o corpo. Nós fizemos essa pesquisa em 4 dias e separamos 2 grupos de animais. O primeiro grupo foi treinado, assim como também o segundo grupo foi treinado, em um circuito preparado por pesquisadores, e logo após eles foram levados para anestesia com o Dr. Reinaldo, onde ele fez cálculos para cada animal, para percentual do seu peso para cada animal e anestesiou. Depois disso, nós levamos eles para fazer pequenas lesões. Tiramos um camundongo do primeiro grupo e lesionamos ele do cerebelo para atingir o alvo. Nosso alvo principal era o cerebelo nessa pesquisa, onde fica o equilíbrio do animal. Em uma semana a gente aprendeu coisas que em anos, pelo menos eu não aprendi.
Bem, eu acompanho o curso de férias já há vários anos. Na verdade, eu poderia até dizer que eu sou filho do curso de férias, né, como eu coloco na minha tese, porque eu participei da primeira e segunda edição do curso como aluno, né, como cursista matriculado, e posteriormente participei já como pesquisador, né, não só no meu trabalho de mestrado, quanto no trabalho de doutorado. E agora estamos com 2 orientandos meus. Moisés Davi das Neves e Renato Silva, ele é professor de Química e Moisés de Biologia. Bem, o que a gente observa? O que a gente observa hoje, atualmente, na educação de um modo geral, em particular a educação para a ciência, é que realmente muitas pesquisas são feitas, né? Muitos problemas na área educacional são externalizados através dessas pesquisas, mas que o impacto dessas pesquisas na sala de aula ele praticamente é nulo, né? Não existe impacto na sala de aula, até porque a maioria dos professores não tem acesso a essas pesquisas, né? Só tem acesso àqueles que vão participar de um curso de pós-graduação, né? Aqueles que não vão participar, dificilmente eles vão ter acesso a esse tipo de pesquisa. Então, o que a gente observa, por exemplo, o que eu observo no curso de férias é que ele vai além da teoria, ele não fica só no referencial teórico. Então, no curso de férias, nós trabalhamos com aprendizagem baseada em problemas e aprendizagem baseada em evidências. Então, a gente não fica só no plano teórico, discutindo a teoria, discutindo os autores, que são importantes, né? Mas aqui a gente privilegia a prática, ou seja, o aluno, o cursista que participa, quer professor, quer aluno, nós formulamos os problemas e a partir dali diretamente vamos para as bancadas realizar os experimentos. Então, o curso ele é 100% prático, ou seja, você aprende a fazer na prática. Então, volto a dizer, o referencial teórico ele é importante, mas chega um momento em que essa teoria ela tem que ser posta em prática. Então, acho que o grande desafio do curso de férias não diria nem o desafio que acontece realmente no curso de férias, é essa capacidade que se tem de trabalhar com a teoria na prática. Então, se trabalha os referenciais teóricos, mas vivenciando esse referencial teórico na prática. Foi importante para mim essa experiência porque eu estudei até o ano passado em escola pública e nós não tínhamos acesso a determinadas coisas. Muitas vezes era precário até ter livros. E nesses livros, muitas vezes, nós queremos apenas, como nós estudantes usamos na linguagem, é decorar o livro. Nós não queremos apenas procurar saber. Aqui foi diferente. Isso facilita e a gente aprende mais rápido e aquilo fica na cabeça. Foi um método muito, muito diferente do que a gente está acostumado. Não é aquela coisa monótona da professora na frente, falando. A gente tem que revisar em casa, mas ali a gente pôde, às vezes não entrava, a gente não entendia, mas ali a gente estava ali na prática, ele mostrava onde era, no camundongo, e foi bastante interessante. A gente viu em livro, por exemplo, o cerebelo, a gente chegava e falava para eles, aqui é o cerebelo. Eles falavam, não, então, será que é aí? Você tem certeza que é aí? Vamos procurar e tu vai ter que me provar que realmente aí é o cerebelo. Tudo que a gente falava, ele dizia assim, tu tem certeza, tu tem que provar, tudo a gente tinha que provar se era mesmo. Não podia ficar só na teoria. Isso. Tinha que mostrar a teoria. Tinha que mostrar que sabia da teoria e mostrar na prática essa teoria, de provar. Se isso tivesse nas escolas, com certeza a aula seria muito mais interessante. Porque os alunos aprenderiam praticando, que é diferente de aprender só na teoria, que muitas vezes a gente não aprende. Tudo foi diferente do que eu imaginava, do que eu pensava, porque eu pensava que fosse aquilo da escola, entende? Sentar, o professor vai lá pra frente e explica alguma coisa. Eu pensava que fosse isso. Quando eu cheguei aqui, foi um impacto muito grande quando eu entrei naquela sala. Entrei lá na sala, vi os bichinhos, vi o método que ia ser utilizado. Foi fantástico, assim. Eu acho que essa semana vai ser uma semana que eu nunca mais vou esquecer.
Científico. Um bom dia e até o próximo curso de férias. Beleza, Maria. Estou à disposição para conversar um pouco mais, se quiserem. Muito bem. Deixa eu parar aqui só um instantinho. Bem, pessoal, então, gostaria, antes de tudo, de agradecer novamente o professor Cristóvão, né, pelo bate-papo com a gente, né, sempre muito sucinto nos pontos importantes, né, dessa discussão que o Douglas propôs para a gente, né, então o professor conseguiu se sintetizar legal e mostrar já um pouquinho, né, para aquele... Muita pergunta no chat aqui, pessoal, o pessoal curioso com o curso de férias, né? Então, é isso, né? Como diria o grande Guimarães Rosa, lá no Grande Sertão Veredas, professor, ele dizia que passarinho que se debruça já anuncia o voo, né? Então, o professor é esse, que ele se debruça e quando ele começa a falar, ele já anuncia para a gente o que vai ser, né? Quer dizer, não adianta a gente ficar só na parte teórica, teorizando, né? Então, é preciso que a gente arregasse as mangas, né? Então, claro, o curso de férias, ele tinha todo um aparato, né? E mesmo com o aparato, a gente ainda tinha que se virar, né, professor, para comprar alguma coisa, para ter algum recurso, para comprar algum produto que a gente precisaria para fazer os experimentos, mas na escola básica também é possível a gente fazer, mesmo com todas as limitações, desde que o professor tenha a criatividade, né? Então, professor, tem muito... mais o pessoal elogiando, né? Felizes com a sua... de poderem rever o senhor, né? Então, aqui o Misael, ele diz, muito bom o senhor trazer a importância de considerarmos o erro na aprendizagem, professor Cristóvão, uma vez que endemonizam esse processo natural do neurodesenvolvimento. Aí ele pergunta, qual a estratégia eficiente para orientar os professores e professoras da escola básica a implementar o feedback imediato, como forma de acostumar os alunos a lidar com os erros e seguir motivados? Essa é uma pergunta de resposta complicada, difícil, por conta do fato de que está entranhado no sistema a punição pelo erro, né? Mas, se vocês olharem para a ciência, todos os avanços conseguidos certamente têm atrás de si uma sequência de hipóteses que foram testadas e frustradas. Portanto, o erro é parte do aprendizado. É difícil mudar o desenho quando o professor não está completamente antenado para essa questão. Olha, a natureza, quando as crianças começam a aprender a andar, vocês assistem todos os dias até que ela consiga se equilibrar, andar e correr, uma série infinita de erros, alguns inclusive dolorosos, porque ela começa a andar e não sabe frear. Né? Então ela vai errar, e o sistema nervoso vai aprender a corrigir esses erros de movimento, de modo que é estranho para mim que a gente não tenha conseguido colocar na escola essa cultura do aproveitamento do erro. Eu não saberia dizer como fazer os professores valorizarem isso. Eles precisam ser treinados para isso. E precisam, de fato, enxergar o erro como uma coisa, como um motor de avanço, né? Como um motor de aprendizagem. Porque, para ser honesto, a sua pergunta me deixa numa situação muito embaraçosa. Eu não saberia dizer como corrigir, a não ser pelo treinamento sistemático, né? E imersão dos professores nesse processo. O curso de férias
de certa forma, treina os alunos a apreciar o erro. Porque quando eles vão para socializar o conhecimento com os seus colegas, eles não são nem um pouco tolerantes quando a hipótese e os dados do experimento não se reforçam entre si. Então, eu recomendaria fortemente que, durante o treinamento da formação de professores, nos cursos de licenciatura, houvesse uma disciplina voltada para a valorização do erro, que podia ser, inclusive, a metodologia científica de uma maneira diferente da que é dada hoje. Uma disciplina experimental, para ele enxergar essa questão melhor. Muito bem, professor. Tem outra pergunta aqui do Giovanni Braga Lima. Pergunta não, na verdade, de um comentário. Participei como monitor no curso de férias em Bragança. Tenho um sonho de replicar esta metodologia na região sudeste paraense. Falta muito investimento em ciências nesta região. Nosso desafio também será estrutural. Realmente, né, professor, tem muito desafio, mas eu penso assim que alguma coisa assim, nem que seja assim, bem, como é que eu posso dizer, improvisando, né, com o que é possível fazer, né, é possível a gente fazer alguma coisa. Então, aqui é mais um comentário, né? A José Araújo, da Silva Neto, como sempre nos momentos que participo sobre clubes de ciências do Pará, um ótimo momento de aprendizado e de escuta. Parabéns a todos. Aí aqui a Luciana de Nazaré, nossa colega professora lá colega do mestrado na época, acho que o professor deve lembrar, a professora Luciana de Nazaré, ela lembra do falecimento do professor Licurgo, né? Hoje, infelizmente, o Brasil alcançou a marca de 500 mil vidas ceifadas. Perdemos no dia 21 de março o professor Licurgo Peixoto de Brito, meu orientador no doutorado. Acho que o senhor ficou sabendo, professor, do falecimento do professor Licurgo. Eu estava ainda fora do país quando ele faleceu. Foi uma perda muito significativa, uma tristeza, sabe? Morreu jovem, cheio de energia e cheio de experiência para compartilhar. Muito triste a perda do Licurgo. Como de resto, todas as perdas que podiam ter sido evitadas, né? Professor, aí o Josi Paulino, ele coloca, primeiramente, parabéns à organização dessa live, parabéns ao professor João Malheiro pela mediação, meu querido professor Cristóvão, sempre brilhante em suas colocações. Aí o Giovanni, já coloquei aqui, tá, Eugênia de Souza Sarubi, eu acredito. Boa noite, desde já a Escola Nicolino agradece aos professores Dr. Cristóvão, Dr. João e ao professor Douglas pela brilhante live, e a nossa escola só tem a agradecer pelos ensinamentos aos nossos alunos, pois o Clube de Ciências veio como divisor de águas aos nossos alunos. Né? Muito bem. Aí tem o IATA aqui também, né? Abraços em todos, parabéns à Escola Nicolino pela realização da live. Aí a professora Eugênia também, novamente, ela agradece, né? A Amanda Rocha, parabenizando o professor Douglas e o professor Malheiro, e principalmente a oportunidade de ouvir excelentes contribuições do professor Cristóvão. Misael Carvalho, aproveitem o momento para fazer perguntas, pessoal. Não é sempre que temos o privilégio de dialogar com o professor Cristóvão. Se joguem. Aí o José Araújo, né? O José é aluno da graduação, está terminando agora a pedagogia e é um colega do nosso clube aqui, professor. Tem uma dedicação incrível para nossas crianças aqui. Ele diz, percebo que clubes de ciências do nosso estado são inspiradores para todos aqueles que realmente participar um período nas atividades do mesmo. Então, convidando aqui o pessoal para ir para o clube, né, quando a gente retomar. Alcieila Farias, parabenizando os organizadores, parabenizando o professor Cristóvão, está honrada de lhe ouvir, professor. Saudade de suas aulas brilhantes.
Verdade. Saudade do professor Cristóvão. O Denilson, professor Cristóvão, muito interessante essa questão do erro, já coloquei, né? Já falei. O Gernê, de fato, 2 baluartes, né? O professor Diniz e o professor Malheira. Olha, professor. A Eugênia, também, né? Como cidadã oriximiнаense, agradeço ao professor Cristóvão pelo curso de férias em nosso município, que abriu um leque de oportunidades aos nossos munícipes. Verdade. Aquele curso de férias lá de 2006, né, professor? Vai ficar ficou para sempre na memória aí. Aí o Tennyson lhe pergunto como valorizar essa questão do erro, né? Acho que eu já perguntei essa, né? E como motivar os alunos a buscar cada vez mais conhecimento com seus erros, buscando não proporcionar a evasão desses alunos. É mais ou menos o que o senhor já falou, né, professor? Uhum. Aí aqui a Amanda Rocha, novamente. Hoje tenho a oportunidade de beber na fonte do conhecimento, como diz o meu orientador, professor Malheiro. É verdade, professor Cristóvão, uma inspiração para a gente. Aí o Gernê, na verdade, no Brasil não se sabe receber um não como algo positivo. É ofensa em Berlim e no Porto, por onde pude experimentar ciência mais educação, dialogando fluidamente. É super comum e eles lidam muito bem com isso. Hoje entendo as referências que Jussara Hoffmann faz acerca do aproveitamento do não, do erro, para o porvir. Gernê traz essa questão de hoje, né? Hoje a gente está vivendo um pouco isso, né? A gente tem que ter muito cuidado, né? Porque qualquer coisa que a gente fala, né? Até nas bancas, né? Às vezes eu tento me policiar, mas eu acabo, né, professor? Porque às vezes se a gente falar, se você alterar um pouquinho o tom, ou a pessoa entender de outra maneira, as pessoas parece que estão muito sensíveis, né? É como se fosse uma geração de cristal aí, né? Essa questão é muito difícil, né? Da gente, cada vez mais as pessoas estão muito sensíveis, né? Às vezes a gente nem tem aquela pretensão, né? Mas, por exemplo, nas bancas que você tem que sugerir as melhoras do trabalho, nem sempre o que a gente propõe, às vezes, é bem visto, né? É uma situação... Adriane Gonçalves, as crianças, desde as séries devem ser iniciais, né, têm direito a aprender ciência na perspectiva da alfabetização ou do letramento científico, para que possam observar, indagar, questionar e propor soluções, ou para opinar sobre temas de relevância social. No entanto, nossos professores de ciências, nas séries iniciais, são geralmente pedagogos e trabalham todas as disciplinas. A maioria desconhece os fundamentos teóricos e metodológicos do ensino de ciências. Quais os caminhos diante desse cenário, ela pergunta? Né, a limitação do professor, né? Olha, Malheiro, eu tenho bastante dificuldade de entender que essa transformação que a gente vê e que as escolas públicas poderiam alcançar seja feita sem que se ofereça massivamente treinamento avançado de professores. Essa questão de você, por exemplo, avaliar a qualidade da informação que você está recebendo e que se tornou uma coisa vital para a tomada de decisão, caso, por exemplo, das vacinas, né? Porque você vê, se eu não sei onde buscar a informação adequada, eu fico à mercê daquilo que eu recebo, independentemente da origem dessa informação. Nós estamos vivendo esse dilema agora, né? Você mesmo chamou a atenção antes da live que existem municípios onde as pessoas estão se recusando a se vacinar, né? E isso certamente corre por conta de uma quantidade absurda de desinformação deliberada em alguns casos, né? Que torna a eficiência
do processo muito baixa. Nós estamos revivendo a dificuldade que o Oswaldo Cruz teve com a vacinação da febre amarela. Eu tinha comentado contigo no início da live. Então, avaliar a qualidade da informação, aprender com o erro, valorizar a criatividade, são 3 pilares da transformação. Os professores precisam aprender a ouvir seus alunos. Porque ainda que eles não tenham o repertório cognitivo que o professor tem, eles tateiam na busca da construção desses paradigmas que a gente está conversando, né? E, às vezes, são mal sucedidos porque o professor, numa sala de 40, não consegue mais ouvir. E a perda dessa capacidade, ela torna a interação dos alunos com o professor muito ruim. Ele perde a confiança, ele tem medo de se expor, né? E isso é um problema que a gente arrasta sem solução, e eu acho que a solução passa necessariamente pelo treinamento. Ninguém muda sem treinamento. Então, essa é a minha impressão. É isso mesmo, pessoal. Acho que o professor tem que, a partir do momento que você sente a sua limitação, né, a sua incompletude, como dizia o Freire, né, você tem que correr atrás, né? Então, ou como diz o Zé Cabaleiro, né, nada vem de graça, nem o pão, nem a cachaça, né? Acho que a cachaça até vem, né, professor? O pão é mais difícil, né? Então, você tem que correr atrás. Bem, a Luciana de Nazaré, ela diz, na pesquisa sobre o ensino de ciência, na perspectiva de melhorar e valorizar tal ensino, desde a educação básica, um dos pontos que sempre é colocado como entrave ao processo de ensino-aprendizagem de ciências é o ensino memorialístico e propedêutico, em detrimento ao ensino por pesquisa ou aprendizagem baseada em problemas, como é comum nos clubes de ciências. Como fazer desde a educação infantil? Vislumbro isso. Né? Então, a Luciana quer saber como é que a gente pode já trabalhar isso na educação infantil, professor. O desafio é maior, né? Muito maior. Muito maior. Eu não sou um especialista em educação infantil, eu não sei. Teria que consultar os especialistas, fazer uma interface com os professores da educação infantil para a gente tentar entender como é que eles conseguem tocar os alunos dessa faixa etária com sucesso. É uma tarefa importante. E eu acho que ela tem razão. Pode ajudar muito as etapas subsequentes da educação desses meninos. Muito bem. Pessoal, eu vou fazer as perguntas que os colegas já fizeram, porque já vão para a gente, o professor Cristóvão também, né? Já tomamos muito tempo dele aqui, né? Então, a Edneide, ela diz assim, é mais um comentário, né? O conhecimento só faz sentido se você transmitir e aplicar. Agradeço o momento. É verdade, né? Para não ficar só na... Aí a Deise, né? A Deise Barbosa, ela diz, professor, a aprendizagem baseada em problemas, na aprendizagem baseada em problemas, qual a relação entre o erro e a criatividade? Essa é uma excelente pergunta. Essa é difícil. O fato concreto, que eu acho que é mais importante, é você perceber que, para produzir alguma coisa nova, né, é necessário que você construa e reconstrua as relações de causa e efeito dentro daquele domínio que você está disposto a investigar. Naturalmente acontece em ciência isso. Vocês sabem, né, que antes que você diga que uma coisa é novidade, um esforço hercúleo de revisão é feito
para que vocês possam pegar o bastão do conhecimento desde o momento da partida até o tempo presente. Se você não fizer isso, não é? Você corre o risco de redescobrir sem produzir novidade. Quando você faz essa revisão, não é? E cria uma hipótese e começa a testar a hipótese, você vai começar a produzir erros. Tá? Nem sempre você é um afortunado que acerta no primeiro ensaio experimental e ele, então, te ensina que a tua hipótese original, ela, de fato, é coerente e os dados caminham nessa direção. Então, neste momento, quando os dados te dizem que não, você vai ter que ser criativo para não fazer a mesma pergunta, para não repetir a mesma hipótese 300 vezes, eu estou aqui caricaturando naturalmente, né? Para que você, então, descubra, no meio daquela quantidade de informação que você coletou, o que é que efetivamente pode estar acontecendo que você não conseguiu transpor para dentro da sua hipótese. Então, em geral, as pessoas aconselham: não seja escravo da sua hipótese, ainda que ela lhe pareça bonita e apropriada. Deixe que o fenômeno fale por si mesmo. Então, no exercício de buscar essa relação de causa e efeito, e, portanto, deixar que o fenômeno fale por si mesmo, você precisa estar atento, porque, dependendo da metodologia que você está usando, você pode esconder ou, finalmente, produzir alguma coisa que é inovador, que justifica o teu esforço. E se você erra muitas vezes, né, nesse momento, tu começas a trabalhar de forma criativa a partir do fato de que os testes que tu fizeste antes te conduzem a investigar o teu problema sob um outro ângulo. E é exatamente no momento que você investiga o problema sobre um outro ângulo ou com uma nova ferramenta que a tua criatividade emerge dessa selva de sinal e ruído. Né? Quando a gente está fazendo ciência, tu tens muitas informações e a sabedoria vai estar em separar as informações que são úteis e adequadas para explicar o fenômeno que está ali falando por si mesmo. Né? E a gente tem uma tendência enorme de interpretar à luz das nossas próprias convicções. Né? Eu sempre digo isso aos alunos quando eles começam a tentar enxergar coisas que não estão no conjunto dos dados, né? Deixe que a biologia fale por si mesma. Essa frase não é minha, já muitas pessoas disseram isso outras vezes em outras circunstâncias, mas esse é um guia fundamental para que a tua criatividade subitamente emerja a partir dos erros cometidos antes. Muito bem, professor. Aqui é a Daísa, né? Um abraço, Daísa, tá parabenizando o professor Cristóvão pela palestra. Sempre um prazeroso aprendizado ouvi-lo. Aí o Giovanni Braga pergunta: a ciência deve ser questionada, isto é natural, mas como lidar com o boom de negacionismo, desvalorizando os achados da ciência e atrapalhando a sua aplicação? Olha, deixa eu dizer, essa história do negacionismo é muito grave e importante. Essa é uma questão crucial que nós estamos vivendo hoje. E eu posso assegurar que, removendo daí a má-fé que eventualmente existe, né? Porque
na cabeça das pessoas negacionistas, não há uma convicção pura de que aquilo ali realmente é verdadeiro, entendeu? Às vezes, eles deliberadamente desinformam para obter um determinado resultado, né? E isso só pode ser contrabalançado com a informação adequada, com os antídotos que a ciência oferece e a justiça oferece. Então, é preciso haver solidariedade, ciência e justiça, para que as pessoas, no ato de ser solidários, tenham a motivação emocional para lutar, para esclarecer, a justiça para que, efetivamente, uma vez ouvido as partes e caracterizado a responsabilidade pela tragédia, as pessoas realmente sejam punidas, né? E, efetivamente, se dê à população aquilo que de melhor nós temos em termos científicos para a tomada de decisão. Lembrem que as políticas públicas são construídas em cima da produção do conhecimento, né? Quando as políticas públicas não são construídas em cima da produção de conhecimento, o resultado é esse que vocês estão vendo aí, né? Uma tomada de decisão equivocada em relação às vacinas. Agora, ainda comprometida pelo desencorajamento das vacinas, com todas as caricaturas que nós assistimos durante esse período, né? E, finalmente, uma forma estranha de reagir à dor, né? Que é considerar que aquilo ali é um fato. E será assim, e você não pode fazer nada para evitar, quando, na verdade, todos sabemos que muitas dessas mortes poderiam ter sido evitadas. Então, só há um remédio para o negacionismo. É a massificação da informação científica, portanto, do conhecimento, como instrumento de tomada de decisão para as políticas públicas. A mim me assusta particularmente que pessoas que têm nos seus cursos de graduação formação científica, como, por exemplo, os médicos que muitas vezes se manifestaram ao longo dessa pandemia, encorajando tomadas de decisão que não eram baseadas em evidências de boa qualidade, né? Isso fala a favor de que o ensino de graduação precisa efetivamente incorporar boas práticas de recuperação de informação adequada, confiável, para que os formuladores de política pública possam usar. Eu estou aí, naturalmente, abstraindo a má-fé, que faz parte desse mundo de maldade que está solto por aí. É isso mesmo, professor. A situação está realmente difícil. Nós vamos caminhando aqui para o final, pessoal, das perguntas, tá? Aqui a Eldra Carvalho da Silva, ela diz: professor Cristóvão, quando fecho os olhos, vejo o professor Domingos falando ao lhe ouvir. Olha. Ele ia gostar de saber disso. Eu fico orgulhoso de saber disso. Aí aqui, muita gente agradecendo, né, pessoal? Não dá para ler todos, né? Então, aqui o Vinícius Tanajura, lá do programa de pós, lá de Bauru, né, da Unesp de Bauru, ele coloca outra cilada para a gente aqui, professor. Visto o comentário sobre a formação de professores, eu gostaria de saber a opinião de ambos os professores, se os senhores acreditam que a formação inicial dos professores atualmente ensina os futuros professores a serem orientadores em metodologias como a iniciação científica na escola básica. Será que estão ensinando? Eu acho que a resposta está patente no desempenho da escola básica, né? Os professores que estão chegando lá, independentemente dos cursos de licenciatura que fizeram, né,
tem efetivamente muita dificuldade de encaminhar essa questão da formação científica na escola básica. Então, ainda que em tese os cursos de licenciatura possam trazer no escopo do seu currículo o suposto treinamento necessário, o resultado líquido que a gente vê na escola é um fracasso nessa direção. Né? Então, eu não... Eu tenho uma impressão, eu vou dizer uma coisa aqui que me preocupa. Assistindo uma palestra internacional numa grande universidade, eu ouvi de um dos professores uma experiência que era mais ou menos a seguinte. Os alunos tinham uma disciplina com este professor, onde ele era prática. Ouviram sempre no primeiro dia de aula quais eram as expectativas dos alunos em relação às suas escolhas do curso, da universidade, etc, etc. E, para tornar a história mais curta, depois de inquirir vários deles, um dos alunos sintetizou a história dizendo o seguinte: professor, o senhor não está entendendo o que nós estamos falando. Nós aqui estamos querendo um diploma. Nós não estamos interessados em mudar o mundo. Né? Então, a conta que a gente faz é o seguinte: quantas vezes eu tenho que ir para a aula ainda este semestre de uma disciplina que eu tenho que frequentar, eu sou obrigado a frequentar para me formar. São essas as contas que a gente faz. Qual é a nota mínima que eu tenho que tirar para garantir que eu vou ter o meu diploma lá adiante? Então, se isso for verdade nas universidades mais importantes do planeta, aí a gente fica numa situação meio desesperada, sabe? Por quê? Porque parece mesmo que a solução do problema é mais complexa. Envolve professores, alunos e políticas educacionais que a gente não preparou, não fez o dever de casa para corrigir essa demanda. Olha, essa pandemia trouxe para os cursos da área da saúde um impacto devastador, porque eles não conseguem fazer o treinamento adequado com o paciente. O número de vezes que eles veem um paciente durante a pandemia, no período de treinamento, é muito pequeno. Por quê? Porque tem que ser grupos muito pequenos de cada vez, e aí o número de pacientes por aluno cai ao longo do semestre. Então, nós vamos ter aí um tempo ruim de formação, que a gente, inclusive, acelerou na saúde porque nós não tínhamos médicos em número suficiente para dar conta da desgraça em curso. Então, tem alunos que estão sendo formados antes do prazo previsto para que entrem no mercado de trabalho imediatamente. Formaturas antecipadas. Muito ruim esse tempo. Muito difícil de lidar com os problemas. Muito bem. Aí aqui tem outra pergunta aqui agora uma pergunta da Daísa, né? Para os professores que também tiveram a oportunidade de fazer os cursos de férias, quais as principais dificuldades que apresentaram para se envolver com a metodologia do aprendizado baseado em problemas? Você quer saber as dificuldades, né, que os professores tiveram, né? Bom, eu acho que você, Malheiro, é a pessoa mais adequada para responder essa questão, porque você está de frente para o crime. Né? É verdade. Olha, me lembro como se fosse hoje, quando eu cheguei lá
Em 2004, professor, acho que foi o primeiro curso, né? Lá esqueço o nome daquele local que tem ali na UFPA, que é do outro lado do campus. E aí, quando chegamos lá, já as bancadas todas no Riacho preparadas. E aí, como era o nome lá, você lembra? Doce. Isso, Riacho Doce, isso. E aí, a dificuldade maior é o que a gente vive no Clube de Ciências de Castanhal. Era da gente fazer pergunta e o professor não responder. Né? Igual no Clube de Ciências aqui em Castanhal, os professores monitores são proibidos de responder o que o aluno pergunta. Tudo que o aluno pergunta, a gente responde com outra pergunta. Então, isso, para mim, foi entrei em parafuso, porque eu tinha que pensar a estratégia para eu poder resolver o problema, né, a partir das perguntas que eram feitas para mim, porque eu, no modelo que eu fui formado, eu acho que é grande, eu acho que todos que estão na live aqui, é aquela história, como o professor Cristóvão diz, é a história do decorar versinho, né? É o aluno acostumado a decorar o versinho que o professor ensina, o professor pergunta, ele dá um tempo de 10, 15 segundos, ele mesmo responde, né? Ele não dá um tempo para o aluno responder, né? O professor pergunta e ele mesmo responde. Quando o aluno não responde, o professor dá cola para ele, né? Porque o professor dá cola também quando o aluno não responde de forma oral, né? Ele diz, por exemplo, o professor quer que o aluno responda meio ambiente. Aí eu tenho até um vídeo, professor, de uma aula que a gente gravou em Santa Maria, aqui do Pará, e aí o professor era engraçado, que o tempo estava passando e ele queria terminar a aula dele, que já estava para ele ir para outra sala, e ele dizia, muito bem, crianças, então, como eu tenho dito para vocês, o homem vem destruindo o meio ambiente, aí um aluno lá, muito bem, meio ambiente, quer dizer. Então, quando eu cheguei lá no primeiro curso de férias e eu vi aquele modelo ali, aí a gente entrou em parafuso, né? Porque tu deixa aquela tua zona de conforto, né? E tu precisa pensar. E o grande problema que eu vejo é que os cursos, pelo menos, eu não vou falar de todos, né? Mas os cursos de licenciatura que eu fui professor, a gente vê que o aluno não está preparado para pensar. Né? Ele quer pegar a receita do bolo já toda pronta, de preferência o bolo já feito. Né? Então, isso, eu acredito que esse foi o grande problema. Né? Assim, problema não, o que me provocou a pensar, mas sem dúvida que a gente sair daquele modelo que a gente foi formado para se transformar no outro modelo realmente é complicado, mas a gente tem esperança, né? A gente tem esperança nos alunos que participam, por exemplo, como professores monitores do clube, né? Então, eles já têm eu acredito que eles já estão tendo, durante a formação deles, uma perspectiva de ser um professor com uma estratégia diferente. Bem, professor, o pessoal está levantando a hashtag aqui, volta a curso de férias, né? Poxa, seria um sonho, né? Aí aqui a Milena Abreu, faltam só duas perguntas. A Milena Abreu, ela pergunta, que atitudes são essenciais para que professores da educação básica desenvolvam um ensino de ciências para uma formação cidadã durante esse período pandêmico e pós-pandêmico? Né? Então, como é que o professor de ciências vai trabalhar nessa perspectiva da formação cidadã? Olha, Malheiro, eu não vejo como a gente consiga atingir esse objetivo plenamente, sabe? Porque eu acho que o componente interativo, a distância, ele é muito pobre quando a tomada de decisão envolve a experimentação. Mesmo que tu guie o teu aluno à distância, não é? E que tu forneça os elementos para ele testar a hipótese que ele está interessado, tu não tens como controlar vários problemas, não é?
Então, por exemplo, se acontece um acidente durante a manipulação, ele vai estar sozinho, né? Ele não vai ter como efetivamente ser formado para a experimentação, para a análise multidisciplinar que a formação cidadã exige, né? Simplesmente ouvindo uma pessoa falar ou assistindo um vídeo. Ele tem que pôr a mão na massa, ele tem que discutir e assistir os seus pares, discutindo com os seus tutores, né? Ele tem que avançar e recuar nesse processo dialético para que ele possa efetivamente construir esse arcabouço da formação cidadã, né? E sem contar as questões outras que não têm a ver com as ciências duras, que são relacionadas às ciências sociais, por exemplo, que precisam ser integradas nesse conjunto. Eu não vejo como fazer isso numa live, por exemplo, né? Nós estamos, vamos dizer assim, usando uma ferramenta muito limitada para esse tipo de coisa. Ou seja, em outubro do ano que vem, quando com mais de 70% da população estiver vacinada, talvez até esse ano a gente consiga isso, né? Porque a Fundação Oswaldo Cruz vai passar a produzir os insumos farmacêuticos para a geração da vacina, aqui mesmo no Brasil. Então, talvez a gente consiga retomar essas atividades até o fim do ano. Se isso for possível, né, vai ser... Vamos ter que fazer um esforço grande para recuperar esse tempo ausente da interação com os alunos. É verdade, um tempo que realmente vai... Lá na frente vai fazer falta, né? Eu acho que esses 2 anos, praticamente, em que a produção do conhecimento, né, em muitas áreas estagnou, isso lá na frente vai fazer falta. Professor, a última pergunta aí para a gente encerrar o bate-papo, que a gente ainda vai sortear aí, né? Vou chamar o Douglas daqui a pouco. Tem uns sorteios aí, o Douglas preparou para os colegas que estão assistindo. Aí o Miguel Canto, ele pergunta: incentivar a formação de professores ao PBL não seria o caminho para atingir um melhor resultado? Ele pergunta. Miguel Canto, uma figura muito querida, cuidou do Domingos como se fora Dom Quixote e Sancho Panza. Poxa. Ele realmente é uma pessoa especial. Quanto ao aprendizado baseado em problemas, certamente é uma alternativa. Se o aprendizado baseado em problemas se transformasse em disciplina sistemática de todas as disciplinas de um conjunto de ciências que fazem parte de um curso, aí sim nós teríamos, com certeza, um resultado muito mais eficiente. Eu fico imaginando, por exemplo, um problema veterinário, digamos, né? Onde você tem todas as disciplinas da área das ciências da vida reunidas, né, para atacar uma doença, por exemplo, ou muitas doenças durante o curso. É possível imaginar que os professores de cada uma dessas disciplinas adotassem uma estratégia onde a biologia normal fosse construída em comparação com a biologia alterada produzida pela doença, com as múltiplas ferramentas analíticas que você tem nas ciências médicas animais. Então, eu fico imaginando, se isso é possível nas ciências veterinárias, certamente é possível na química, certamente é possível na física, certamente é possível nas outras ciências, tá? Então, a adoção da metodologia em todas as disciplinas
seria uma forma muito vigorosa de mudar e de emprestar aos novos professores essa maneira de transformar a escola, porque eles é que vão estar de frente para o crime. Se eles não carregarem consigo essa habilidade, essa competência, eles não vão fazer na escola que forem ser professores. Bem, pessoal, então aqui só 2 mensagens para o senhor aqui, professor. A Josi Paulino. Oriximiná, de forma privilegiada, tem um legado muito rico em iniciação científica, deixado pelo nosso saudoso Dom Diniz, o pioneiro a trabalhar a iniciação científica nesse município, com escolas do ensino fundamental e médio. Aí, professor Heitor Wilker. Professor Cristóvão, muito obrigado pela excelente palestra. Tenho certeza que suas palavras não serão esquecidas por nossos alunos e demais colegas presentes na reunião. É uma honra ouvi-lo. Aí agradece aqui ao Malheiro e ao Douglas também, por nos proporcionar essa experiência. Professor, se o senhor quiser fazer mais algum comentário, senão a gente vai partir para o sorteio. Olha, eu preciso fazer um comentário apenas. A Amazônia brasileira, ela padece de um problema crônico, que é a baixa densidade de docentes pesquisadores. Docentes pesquisadores preparados e habilitados a usar as ferramentas do desenvolvimento sem devastação, né? Então, formar um grupo de docentes pesquisadores não é uma coisa trivial, particularmente no interior do Estado, né? Onde é preciso haver liderança, competência, capacidade de resistência à burocracia, né? Sobreviver ao isolamento científico, né? Porque você não vai estar em contato direto com os seus pares no dia a dia, né? Muitas vezes são disciplinas onde você é uma pessoa solitária trabalhando nela, os seus pares não estão no Brasil, às vezes estão no exterior. Então, esse cara que vai desenvolver grupos de docentes pesquisadores no interior, ele precisa ser uma pessoa muito capaz, ele precisa reunir pelo menos esses 4 talentos que eu mencionei enquanto eu enumerava aqui. Mas esses caras de 4 talentos são raros, né? Então, o que é que tragam eles, vamos dizer assim, no arcabouço, no seu bornel de luta pela Amazônia? Então, é importante que esses talentos que eu mencionei sejam efetivamente tratados como disciplinas instrumentais para a formação de lideranças e de capacidade de resistir a essas adversidades que a Amazônia ainda vai enfrentar durante muitas décadas. Sem produção de conhecimento novo nas áreas estratégicas da região, nada acontece. Então, se você pega, por exemplo, a turma do IFPA em Bragança, que você mencionou no início da live, hoje eles têm um grupo trabalhando em ciência de aquicultura e piscicultura, e no mesmo grupo, gente trabalhando com aves migratórias marinhas, né? Para formar um grupo desse estável no tempo, não é fácil. As pessoas têm que trabalhar muito para que as agências de financiamento que estão sendo destruídas no tempo atual possam prestar atenção para eles, né? E efetivamente tenham recursos para financiá-los, né? Coisa essa que não acontece mais recentemente.
né? O CNPq foi devastado, né? Então, a minha impressão, você pega, por exemplo, os financiamentos do FNDCT através dos fundos que davam suporte às universidades via FINEP, desapareceram. A FINEP virou praticamente um banco de empréstimos, né? Que, inclusive, empresta com juros mais altos do que o BNDES. Então, eu acho que nós temos que preparar equipes de docentes pesquisadores, né? Gente comprometida com a formação da nova geração de cientistas amazônicos, né? E não pode ser no piloto automático. O cara realmente precisa pensar o lugar que ele está, o que é que ele precisa fazer, aonde ele precisa ser flexível, aonde ele tem que endurecer. Isso não é intuitivo. Isso tem que ser realmente um esforço sistematizado. Então, para todos aqueles que, de alguma forma, experimentaram os cursos de férias, são professores e que estão de frente para o crime, eu diria, esse tempo ruim vai passar. O pêndulo vai voltar ao outro extremo. Nós vamos sair dessa tragédia, né? Não se entreguem fácil. É isso que eu tenho a dizer para todos, né? Nós já vivemos isso antes. Nós estamos simplesmente repetindo um movimento pendular, mas isso vai passar. Tenho certeza que isso vai passar. Amém, professor, amém. Vai passar com certeza. Bem, pessoal, então, mais uma vez a gente agradece, mas antes de agradecer, eu tomo a liberdade de mostrar o livro do professor Cristóvão, né? Quem quiser, de repente, conhecer um pouco mais da história do professor, esse livro aqui, que traz um pouco do lado poeta do professor. E eu vou terminar aqui, professor, se o senhor me permite, o epílogo do livro, o primeiro epílogo que traz aqui, que realmente o livro como um todo, a gente passa a viajar, né, pelas suas palavras. Aí quem não conhece Oriximiná, a gente lendo o livro, a gente começa a lembrar, né, de quem não conhece, passa a imaginar, né, como é o município. Então já fica o convite para o pessoal conhecer Oriximiná. E aqui o tempo de recordar, né, do professor Cristóvão. Então, no epílogo 1, o professor escreve: aconteceu ontem à noite, talvez não saiba ao certo, a névoa e a luz insidiosamente tomaram minha alma para si, e eu me deixei levar, lentamente, progressivamente, estranhamente. Atrás da névoa, vozes, olhares distantes, pequenas confissões. E ir nessas águas, descendo a encosta, sem remar, olhar o olhar e desejá-lo de novo. Ouvir a voz lateando o caminho, tateando o caminho. Saber-lhe o cheiro e querê-lo. Negar os princípios, quebrar as amarras, saber-se num furacão, morrer de medo e não querer parar. Águas revoltas, mornos remansos, paz e pavor. Doce água que jorrava daqueles olhos grandes a desviar o curso do rio da vida. Muito legal, né? Então, parabéns, professor. Então, eu passo a palavra para o Douglas, se o Douglas quiser fazer algum outro comentário, enquanto eu vejo aqui o sorteio. Tá bem, Douglas? Professor, sou eu, a Milena. Rapidinho. Diga. Oi, Milena. Oi, professor João Malheiro, professor Cristóvão Diniz, professor Milena Abreu, fui sua, na verdade, também aluna do curso de férias aqui em Bragança, na UFPA. Tenho um imenso carinho por você, sou da turma do Cristóvão, seu filho, da turma da Biologia 2000, então você faz parte da minha história. Meus sentimentos pelo seu irmão também, que foi nosso professor de Biofísica. Só tenho a agradecer, fiquei imensamente feliz por este momento, estava mesmo ansiosa para
vê-lo, mesmo que seja virtualmente. Obrigada por essa oportunidade, tá, professor? Tenho muito carinho por você mesmo, admiro muito, né, a sua jornada, seu percurso, né, e o quanto você contribui para a educação científica, quanto você contribui aqui, né, como professor pesquisador na Amazônia Legal, né, formando pessoas, né, humanizando pessoas. Eu gostaria de falar aqui uma epígrafe de Paulo Freire. Posso? Nesse momento que nós estamos vivendo, um termo que a gente não pode deixar, né, de pensar e de continuar com esperança de dias melhores. Então, é preciso ter esperança, mas ter esperança do verbo esperançar, né? Porque tem gente que tem esperança do verbo esperar. E a esperança do verbo esperar não é esperança, é espera. Esperançar é se levantar. Esperançar é ir atrás. Esperançar é construir. Esperançar é não desistir. Esperançar é levantar adiante. Esperançar é juntar-se com os outros. E isso também é competência para fazer de outro modo. Então, que nós possamos ter novas e outras oportunidades e possibilidades de continuar e sermos resistentes. E viva a ciência, e viva a universidade pública, e viva nós, professores, alunos da educação básica, da universidade no geral, e continuamos lutando pela educação do nosso país. Obrigada. Muito bem, obrigado, Milena. Bom, só tenho a agradecer a presença do professor Malheiro, do professor Cristóvão Diniz, que abrilhantaram a live de 4º aniversário do Clube de Ciências da Escola Padre José Nicolino de Souza. Em forma de agradecimento também aos que estão presentes aqui, muitos colegas nossos, né, das nossas trajetórias, vivências, professor Iata, que já passou por aqui, professor Miguel, professora Eldra, e os alunos também estão presentes aqui do Clube de Ciências, muito obrigado. E a gente vai estar fazendo um sorteio de alguns brindes que foram doados para o clube, né, por professores, por algumas lojas daqui também, e são sorteios de canecas personalizadas da live, camisas e de almofadas também. O professor Malheiro vai estar realizando o sorteio com uma extensão, né? Já conseguiu, professor? Pois é, ele aparece na minha barra aqui em cima, mas aqui no Meet mesmo, ele não aparece para sortear. Eu baixei a extensão, né, mas ele eu não consigo ver aqui dentro desse espaço do Meet aonde fazer esse sorteio. Eu vou tentar ver, não aparece. Mas a sugestão que eu pude... Ele não aparece, então... Você pode fazer o nome, professor. Eu acho que a gente poderia... Acho que a gente poderia seguir... Mas é porque ele não abre, sabe, Douglas? Aqui, olha, eu aperto na extensão, ele dá a orientação, mas ele não está dentro desse programa do Google Meet, ele não aparece. Ele não tá, eu já procurei bem, aqui. Então, eu usarei o formulário da presença, aí vocês vão dizendo o número e eu vou verificando quem foi sorteado, tá? Ah, tudo bem, então. Tu estás com a lista aí? Aí são quantos números? Acho que todo mundo se inscreveu. Todo mundo se inscreveu, pessoal? Sim, senhor. Eu já, né? Estou aqui ansiosa. Então, pode ser por número, de 1 a 42, professor. De 1 a 42? Eu vou pedir para a dona Edna dizer aqui. De 1 a 42. Qual? Rápido. 35. 35, valendo uma caneca personalizada live, tá? Oferta da professora Jocirene. Qual foi o número que ela disse? Desculpa, professor, repita, por favor. 35. 35. 35, né? Certo, deixa eu só verificar aqui.
35, vamos ver aqui. Tem 34, 35. Vamos ver aqui. Marina Donza Guedes. Acho que é de Castanhal, professor, não é? É sim. Tô aqui! Isso. Eu vou mandar para saber. Depois eu entro em contato. É uma caneca. São 4 canecas, professor, que a gente vai fazer o sorteio aqui. Então, uma 35, outro número, professor. Vamos no número 1, então, aí, para ver. Número 1, rapidinho. Número 1. Um beijo para dona Edna. Milena Abreu. Uhul! Sou eu! É a primeira que Feliz! Outro número, professor. 12. 12, vamos ver aqui. 12. Ai, ai. Douglas, ponha 3 exemplares do livro no sorteio que eu mando para você. Tá, professor, obrigado. Vou colocar aqui 3 exemplares, né? Giovanni Braga Lima, professor. Ele é de São Domingos do Araguaia. Opa, muito obrigado. Parabéns, Giovanni. Mais um número, professor. Um abraço, professor. Muito bom lhe ver, falar com o senhor. Muito obrigado. 28. Qual? 28, 28. 28, vamos ver aqui. 28. Ok. Pessoal, enquanto o Douglas procura lá, não esqueçam, eu esqueci de falar do nosso canal do grupo de pesquisa, Formação de Professores de Ciências. Está aí o link no chat, passem por lá para comentar os vídeos. Eu vou colocar depois a live do professor Cristóvão lá no nosso acervo de vídeos lá. Se inscrevam no canal, tá, pessoal? E curtam os vídeos lá. E não esqueçam, quem quiser participar do nosso grupo de pesquisa, ele acontece todas as quartas-feiras, de 18h30 até as 20h30. A gente está retomando em agosto, tá, pessoal? Quem quiser participar, estão convidados. Professor Samalheiro, como é que a gente faz para comprar o livro do professor Cristóvão Diniz? Ou ele pode responder, você? Como a gente faz para adquirir seu livro, professor? Não, o livro, eu vou fazer o seguinte, eu vou mandar para o Douglas um pacote. E não é para vender, o livro foi financiado por meus amigos, sabe? Então, eu não preciso nem recuperar os custos.
Então, o que eu vou fazer é assim, eu vou mandar para o Douglas, aí você entra em contato com ele ou as outras pessoas que tiverem interesse e que quiserem ler, vou estar com eles. Né? Esses 3 que eu me reportei é só mesmo para animar o sorteio do Douglas, mas eu vou mandar um pacote para ele e ele gerencia aí a entrega dos livros. Professor, eu não sei, acho que o Douglas caiu a conexão dele, e aí eu vou sugerir para ele que depois ele faça o sorteio, né? E aí entre em contato com as pessoas que a gente se inscreveu. Certo. Então, bora bater os colegas que quiserem aparecer na foto, né? Quiserem abrir a câmera, eu vou bater aqui uma foto. Quem quiser aparecer no Jornal Nacional de amanhã, né? Sou de amanhã, que amanhã não tem, né? Se for no de amanhã, né? No Fantástico, né? Então, todo mundo alegre. X. Lá vai. Muito bem. Deixa eu ver se deu certo. Muito bem. Só um minutinho. Opa, mais gente aparecendo, mais um. Olha só! Muito bem. Mais alguém? Pronto, acredito que agora. Então, Douglas está na sala. Não. Esperamos o Douglas, professor, e encerramos. Eu acho que você não tem opção, né? Porque se a internet caiu realmente do lado de lá, as chances de voltar são remotas. Tá bom, então. Então, pessoal, agradecer ao professor Cristóvão mais uma vez. Sempre uma alegria poder falar com o senhor, professor. Espero que em breve a gente já possa se encontrar, né? Se abraçar. Lembrança para a dona Ana, para as crianças, né? Para os netos. Tá? E agradecer a presença de todos os colegas aí que, tamanho sábado à noite, né? Se fizeram presente. Tivemos uma média de 45 pessoas, pessoal, para o senhor ver como o senhor é querido e como as pessoas estão ávidas de lhe ouvir. Né? Isso é muito bom, isso nos enche de orgulho. Tá bem? Dona Edna quer mandar um... Vem cá, o professor Cristóvão. Dona Edna quer mandar um alô para o senhor. Olá, professor. Tudo bom? Tudo bom? Um abraço para os seus filhotes. Estão bem, graças a Deus, todos Mandou bem. um abraço. Um abraço. Obrigada, professor. Para o senhor também. Ok, pessoal? Um abraço, professor. Dona Edna, saudade de você. Um abraço. Tchau. Obrigada, dona Edna, pelo número 35. Obrigada. Tá bom. Obrigada, professor. Tá bom, professor. Um abraço, pessoal. Obrigada. Professor, muito obrigado, professor. Um grande abraço. O senhor é muito querido. O senhor é muito querido, professor. Um grande abraço. Obrigado, Giovanni. Tudo de bom para vocês. Obrigada, Tchau, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Boa Bom domingo. noite. Cuidem-se, viu? Um abraço. Tchau, pessoal. Como é que a gente sai desse canal? Como é que... Ó, não sei como saiu. Maria estava assistindo. Tá aberto aqui.